A Excursão. Autor: Stephen King. Narração: F.A. Santarém. Parte 2. O que aconteceu depois? Perguntou Patty. Bem, segundo a história, Karun correu. Karun correu para o Portal 1 e ficou lá por um instante, coração em disparada, sem fôlego. Preciso ficar calmo, disse para si mesmo. Tenho que refletir no que houve. Se ficar nervoso, não posso ampliar meu tempo. Ignorando deliberadamente a preemência de seu cérebro, que lhe gritava para apressar-se e fazer alguma coisa, ele pegou o cortador de unhas no bolso e usou a ponta da lixa para arrancar a lasca do dedo indicador. Deixou cair no papel branco da embalagem interna de uma barra de chocolate que havia comido enquanto lidava com o transformador e tentava aumentar sua capacidade aferente. Aparentemente, teve êxito nisso, apesar de seus sonhos mais impetuosos. Uma lasca rolou do papel e ficou perdida, mas a outra terminou no Instituto Smithsoniano, trancada em uma caixa de vidro, distanciada do público por uma barreira de grossas cordas de veludo e observada, vigilante e eternamente, por uma câmera de TV em circuito fechado, monitorizada por computador. Terminada a extração da lasca, ele ficou um pouco mais calmo. Um lápis. Era tão bom quanto qualquer outra coisa. Pegou um, ao lado do quadro de avisos sobre a prateleira acima dele, e o passou delicadamente pelo portal 1. O lápis desapareceu limpamente, centímetro por centímetro, como algo em uma ilusão de ótica ou em um truque de excelente magia. Havia a inscrição Eberhard Faber número 2 em um de seus lados, letras negras estampadas em madeira pintada de amarelo. Quando empurrou o lápis até tudo, exceto pela parte escrito Heber, haver desaparecido, ele deu a volta para o outro lado do portal 1. Espiou. Viu o lápis como que amputado, como se perfeitamente cortado por uma faca. Tateou o lugar onde deveria estar o resto do lápis e, naturalmente, nada havia. Correu através do celeiro até o portal 2 e lá estava a parte que faltava, jazendo sobre o caixote superior. Com o coração batendo tão forte que parecia sacudir todo o seu peito, Karun agarrou o lápis pelo lado da ponta afiada e o puxou pelo restante da travessia. Ergueu-o no ar, olhando para ele. De repente, apanhou-o e escreveu "Funciona!" em um pedaço de tábua do celeiro. Escreveu com tanta força que a ponta do lápis se quebrou na última letra. Karun começou a rir estridentemente no celeiro vazio. Ria tão alto que espantou as andorinhas adormecidas e elas começaram a voar por entre os altos caibros do teto. "Funciona!" bradou e correu de volta ao portal 1. Agitava os braços com o lápis quebrado preso no punho fechado. "Funciona! Funciona! Está ouvindo, Carson, seu filho da mãe? Funciona! E eu consegui!" "Cuidado com o que diz as crianças, Mark", censurou Merlis. Mark deu de ombros. "Supõe-se que foi o que ele disse." "Bem, não poderia ser mais seletivo ao repetir?" "Um urso faz cocô na floresta?" disse Mark, logo em seguida tapando a boca com a mão. As duas crianças riram freneticamente e Mark ficou satisfeito ao notar que aquele tom agudo desaparecera da voz de Patty. Após um momento tentando ficar séria, Merlis começou a rir também. Em seguida, foram as chaves. Karun simplesmente as jogou através do portal. Estava começando a pensar com coerência de novo e pareceu-lhe que a primeira coisa a descobrir seria se o processo produzia coisas na outra extremidade, exatamente como haviam sido antes, ou se, de algum modo, elas sofriam alterações na viagem. Viu as chaves irem e desaparecerem. Exatamente no mesmo instante, ouviu-as tilintando no caixote do outro lado do celeiro. Correu até lá, agora em realidade ia trotando,
e de passagem fez uma pausa para jogar a cortina de chumbo de volta a seus trilhos. Agora não precisava dela e nem da pistola de íons. Dava no mesmo porque a pistola de íons ficara de maneira irremediável destroçada. Apanhou as chaves, foi até a fechadura que o governo o forçara a colocar na porta e experimentou a chave Yale. Funcionou perfeitamente. Experimentou a chave da casa. Também funcionou. O mesmo aconteceu com as chaves de seu fichário e a que dava partida na sua caminhonete. Karune botou as chaves no bolso e tirou seu relógio. Era um Seiko LC de quartzo, com uma calculadora embutida abaixo do mostrador digital. 24 diminutos botões que lhe permitiam tudo, de adição a subtração, passando pela raiz quadrada. Uma delicada peça de mecanismo e, com a mesma importância, também um cronômetro. Karune colocou o relógio diante do portal 1 e o empurrou com um lápis. Correu através do celeiro e o apanhou. Antes de empurrar o relógio pela passagem, ele marcava 11 horas, 31 minutos e 7 segundos. Agora, marcava 11 horas, 31 minutos e 49 segundos. Muito bom. Direto ao dinheiro, mas ele devia ter ali um assistente para confiar o fato de que não houvera nenhum tempo ganho, em absoluto. Bem, não importava. Logo o governo o cercaria de assistentes. Experimentou a calculadora. 2 e 2 continuavam sendo 4. 8 dividido por 4 ainda dava 2. A raiz quadrada de 11, como sempre, resultava ser 3,3166247 e por aí adiante. Foi quando ele decidiu que chegara a vez dos ratinhos. O que aconteceu com os ratinhos, papai? Perguntou Rick. Mark vacilou ligeiramente. Aqui precisaria tomar certa cautela, se não quisesse amedrontar seus filhos. Para não falar da esposa, tornando-os histéricos minutos antes da sua primeira excursão. A questão principal era deixá-los com a certeza de que tudo agora estava bem, que o problema havia sido resolvido. Como falei, houve um pequeno problema. Sim, horror, loucura e morte. Que tal isso como um pequeno problema, garotos? Karune tirou da prateleira a caixa com a inscrição "Eu vim da casa de animais de estimação Stekelpous" e olhou para seu relógio. Droga! Havia colocado o mostrador ao contrário. Virou-o para a posição correta e viu que passavam 15 minutos das 2. Dispunha ainda de 1 hora e 15 minutos para o computador. Como o tempo voa quando a gente se diverte, pensou, e riu desatinadamente. Abriu a caixa, esticou o braço e pegou um chiante ratinho branco pela cauda. Colocou-o diante do portal 1 e disse: "Vai, ratinho!" O ratinho foi, correu prontamente para um lado do caixote de laranjas sobre o qual se situava o portal e disparou em desabalada carreira pelo chão. Praguejando, Karune o caçou e chegou realmente a pegá-lo, antes que ele se espremesse por uma fenda entre 2 tábuas e desaparecesse. "Droga!" gritou, tornando a correr para a caixa dos ratos. Chegou em tempo de jogar para dentro dela 2 fugitivos sem potencial. Pegou um segundo pelo rabo, depois pegou de maneira mais firme pelo corpo. Ele era um físico de profissão, ignorava as maneiras de lidar com ratos. E bateu a tampa da caixa, trancando-a. Com este, Karune não facilitou. O rato agarrou-se à sua palma, de pouco adiantando. Terminou caminhando com as suas próprias patinhas e atravessou o portal 1. Karune o ouviu aterrar imediatamente sobre os caixotes no lado oposto do celeiro. Desta vez ele correu velozmente, recordando com que facilidade o primeiro rato lhe fugira. Não precisava ter se preocupado. O rato branco apenas se agachava no caixote, os olhos opacos,
os lados do corpo aspirando fracamente. Karune diminuiu a corrida, aproximando-se com cautela. Não era um homem acostumado a manipular ratos, porém, não precisa ser um veterano de 41 anos para ver que ali havia algo terrivelmente errado. O rato não se sentia muito bem após a travessia, disse Mark Dates aos filhos, com um amplo sorriso que somente sua esposa percebeu ser falso. Karune tocou o rato. Era como tocar algo inerte, talvez um monte de palha ou serragem ensacada, exceto pelas laterais, aspirando. O rato não olhou para ele. Seus olhos estavam fixos diretamente à frente. Karune empurrara um animalzinho vivo, esperto e guinchante pelo portal 1. Ali havia o que parecia um simulacro de rato. Então, estalou os dedos diante de pequenos olhos rosados. Ele piscou e caiu morto, deitado de lado. Então, Karune decidiu experimentar com outro rato, disse Mark. O que aconteceu ao primeiro? Perguntou Rick. Mark exibiu novamente aquele vasto sorriso. Foi aposentado com todas as honras, respondeu. Karune encostou um saco de papel para ao lado do corpo e depois jogou o rato ali. Pretendia levá-lo para Moscone, o veterinário, ainda aquela noite. Moscone o dissecaria e diria se os órgãos do bichinho tinham ficado avariados. O governo desaprovaria a intromissão de um cidadão privado em um projeto que seria classificado como tríplice altamente secreto, assim que eles fossem informados do sucedido. Tetas robustas, presumia-se que a gata dissera aos gatinhos que se queixavam da quentura do leite. Karune decidira que o grande pai branco em Washington só deveria ser informado da brincadeira o mais tarde possível. Eles bem podiam esperar por conta da insignificante ajuda que o grande pai branco lhe dera. Tetas robustas. Então, recordou que Moscone morava onde o diabo perdeu as botas, do outro lado de New Paltz. Não havia gasolina suficiente na caminhonete para cruzar metade da cidade, quanto mais para dar a volta. Contudo, já eram 2h03. Sobrava-lhe menos de 1 hora para o computador. Decidiu preocupar-se mais tarde com a maldita dissecação. Karune construiu uma rampa improvisada, levando à entrada do portal 1. Em realidade, o primeiro escorrega-excursão, disse Mark às crianças, e Pat achou deliciosamente divertida a ideia de um escorrega-excursão para ratos, e deixou cair nele um novo rato branco. Bloqueou a extremidade final com um livro grande e, após alguns momentos de farejar e sondar sem destino, o rato cruzou o portal e desapareceu. Karune correu para o outro lado do celeiro. O rato estava morto. Não havia sangramento, nenhuma inchação no corpo indicando que uma mudança radical de pressão promovera a ruptura de algo interno. Karune supôs que a carência de oxigênio poderia... Meneou a cabeça, impaciente. O rato branco levara apenas escassos segundos na travessia. Seu próprio relógio informara que o tempo permanecia uma constante no processo, ou quase isso. O segundo rato branco se juntou ao primeiro no saco de papel. Karune apanhou um terceiro. Um quarto, se contarmos aquele felizardo que escapou pela fenda entre as tábuas, perguntando-se pela primeira vez o que acabaria antes, seu tempo de computador ou o seu suprimento de ratos. Ele segurou firmemente em torno do corpo, forçando suas ancas através do portal. No outro lado do celeiro, viu as ancas reaparecerem. Apenas as ancas. As pastinhas desencorpadas arranhavam freneticamente a madeira rústica do caixote. Karune puxou o rato de volta. Nada de catatonia agora. O rato mordeu a pele de ligação entre seu polegar e o indicador, com força bastante para tirar sangue. Rápido, deixou o rato na caixa ouvindo a casa de animais de estimação Staples e usou o vidrinho de água oxigenada em seu estojo de pronto-socorro do laboratório para desinfetar a mordida. Com
colocou um band-aid sobre ela, depois vasculhou o local até encontrar um par de grossas luvas de trabalho. Podia sentir o tempo esgotar-se, esgotar-se, esgotar-se. Agora eram 2h11 da tarde. Pegou outro rato e o empurrou de costas pela passagem. Todo ele. Correu para o portal 2. Este rato viveu por quase 2 minutos, chegando mesmo a caminhar um pouco. Depois, cambaleou sobre o caixote de laranjas Pomona, caiu de lado, esforçou-se fracamente para ficar sobre os pés e terminou caindo agachado. Karune estalou os dedos perto da cabeça do animalzinho e ele conseguiu dar uns 4 passos antes de tornar a cair de lado. A aspiração nos lados do corpo diminuiu e parou. Ele estava morto. Karune sentiu um calafrio. Voltou, pegou outro rato e empurrou ele pela metade do portal, a cabeça primeiro. Viu reaparecer no outro lado apenas a cabeça, depois o pescoço e o peito. Cautelosamente afrouxou a pressão no corpo do rato, pronto a agarrá-lo se ficasse arisco. Mas ele não ficou. Apenas permaneceu ali, metade no lado do celeiro, metade no outro. Karune correu para o portal 2. O rato estava vivo, porém seus olhos ficaram rosados e ficaram também apáticos. Na verdade, ficaram vidrados. Seus bigodes não se moviam. Dando a volta ao portal, Karune teve uma visão espantosa. Como vira o lápis cortado ao meio, assim via o rato. Via as vértebras de sua pequenina espinha terminarem de forma abrupta em redondos círculos brancos. Viu seu sangue se movendo nos vasos. Viu o tecido se movendo suavemente com a maré da vida em torno de seu minúsculo esôfago. Se aquilo não servisse para nada mais, pensou, e escreveu mais tarde em seu artigo para a Mecânica Popular, pelo menos seria uma formidável ferramenta para diagnósticos. Então, percebeu que o movimento de maré nos tecidos havia cessado. O rato tinha morrido. Karune empurrou o rato pelo focinho, não gostando da sensação daquilo, e o deixou cair no saco de papel com os companheiros. Chega de ratos brancos, decidiu. Os ratos morrem. Morrem quando fazem a travessia de corpo inteiro e morrem quando só fazem metade da travessia, com a cabeça primeiro. Fazendo metade da travessia com as ancas primeiro, eles permanecem espertos. Diabos, o que há aqui? Um input sensorial, pensou, quase por acaso. Quando atravessam, eles veem alguma coisa, ouvem alguma coisa, tocam alguma coisa. Céus, talvez até cheirem alguma coisa que literalmente os mata. O que será? Ele não fazia a menor ideia, mas pretendia descobrir. Ainda dispunha de 40 minutos antes que o Comlink lhe fechasse a fonte de dados básicos. Desatarrachou o termômetro na parede ao lado da porta de sua cozinha, trotou de volta ao celeiro com ele e o colocou através dos portais. O termômetro marcava 83 graus Fahrenheit. Chegou do outro lado, marcando os mesmos 83 graus. Karune vasculhou o aposento sobressalente, onde guardava alguns brinquedos para distrair seus netos. Entre eles, encontrou um pacote de bolas de gás. Soprou uma, amarrou-a e passou pelo portal. Ela chegou inteira e perfeita. Um começo na resposta à sua pergunta sobre uma mudança súbita de pressão, de algum modo causada pelo que já havia pensado como sendo parte do processo excursional. Faltando 5 minutos para a hora fatal, ele correu até sua casa e apanhou o aquário com seus peixes dourados. No interior, Percy e Patrick agitavam as caudas e nadavam inquietos. Correu de volta ao celeiro e lá passou o aquário inteiro através do portal 1. Correu até o portal 2, onde seu aquário estava lá sobre o caixote. Patrick flutuava de ventre para cima. Percy nadava indolente, perto do fundo do aquário, como que estonteado. Um momento depois, também boiava de barriga para cima.
Carune estendia o braço para apanhar o aquário quando Percy teve um leve movimento de cauda e reiniciou seu lânguido nadar. Lentamente, pareceu eliminar qualquer efeito havido, e quando Carune retornou da clínica veterinária de Moscone às 9 daquela noite, Percy parecia tão animado como sempre. Patrick estava morto. Carune deu a Percy uma ração dupla de alimento para peixes e a Patrick um sepultamento de herói no jardim. Depois que o computador ficou fechado por ele por aquele dia, Carune decidiu ir de carona ao encontro de Moscone. Assim, às 4h15 daquela tarde, estava lá parado no acostamento da estrada 26, de calça jeans e um paletó esporte simples, com um polegar à mostra e um saco de papel na outra mão. Por fim, um rapazola dirigindo um chevette não muito maior que uma lata de sardinhas parou junto a ele e Carune entrou. "O que tem nesse saco, amigo?" "Um punhado de ratos mortos", respondeu Carune. Eventualmente, claro, outro carro depois parou. Quando o fazendeiro atrás do volante o interrogou ele sobre o saco, Carune disse que estava levando 2 sanduíches. Moscone dissecou um dos ratos imediatamente e concordou em dissecar os outros mais tarde. Depois disse os resultados por telefone. A conclusão inicial não foi muito encorajadora. Até onde o veterinário podia dizer, o rato que abrira estava perfeitamente saudável, excetuando-se o fato de estar morto. Deprimente. Victor Carune era um excêntrico, mas não um tolo, disse Mark. Os atendentes da excursão agora estavam bem perto, e ele supôs que precisaria apressar-se ou terminaria sua história na sala de despertar na cidade de Whitehead. Tomando carona ao voltar para casa aquela noite, ele teve que fazer a pé a maioria do trajeto, segundo a história reza, percebeu que talvez houvesse resolvido 1/3 da crise de energia em uma só penada. Todas as mercadorias que tinham sido transportadas por trem, caminhão, barco e avião até aquele dia em toda a história humana podiam ser excursionadas. Escrevia-se agora uma carta para um amigo em Londres, Roma ou Senegal, e ele a receberia logo no dia seguinte, sem que se precisasse queimar 10 gramas de petróleo. Nós aceitamos isso como uma coisa certa, porém era uma grande coisa para Carune, acreditem, e para qualquer pessoa também. Fim da parte 2. Fim da parte 1.